gente boa, aqui é o Marcel Melinski, esse é o Nerds contra o Tempo e hoje a gente vai ver como as principais cidades e estados gregas são retratadas em filmes como 300 ou em jogos como God of War. Para começar, vamos esclarecer uma coisa. Os gregos nunca chamaram a si mesmo de gregos, ou o lugar onde eles moravam de Grécia. Eles eram conhecidos como helenos, e o lugar onde eles moravam era chamado de Hélade. Os termos grego e Grécia vêm do latim, e era como os romanos chamavam os gregos. Geralmente a história da Grécia é dividida em 5 períodos. O micênico, que vai mais ou menos de 2000 a 1150 a.C. Esse é o período onde as pessoas começaram a migrar para aquela região que hoje é conhecida como Grécia. Teve o período homérico, que foi de 1150 a 800 a.C. Esse período ele começa com a língua grega sendo perdida, mas ainda durante esse momento histórico a obra de Homero é escrita. Homero é o poeta que escreve a Ilíada. Essa obra conta a história da Guerra de Troia. Ele também escreve a Odisseia, que conta a história das aventuras de Ulisses. Depois veio o período arcaico, que veio de 800 a 500 a.C. É nesse momento que começam a se formar as cidades-estados gregas que são conhecidas como polis. Teve o período clássico, que vai de 500 a 338 a.C. É nesse momento que se passam os filmes da série de quadrinhos 300. Espartanos, qual é sua profissão? E por último, o helenístico, que vai de 338 a 146 a.C. É nesse período que a Grécia é invadida pela Macedônia. É quando se passa o filme do Alexandre o Grande. Vença o seu medo! E eu prometo a vocês que irão vencer a morte! O território grego tem duas características muito importantes. O primeiro é o mar, que banha quase toda aquela região, e o segundo é as montanhas, que praticamente dividem os territórios que podem ser habitados. Esses territórios divididos acabaram gerando as polis, que são as famosas cidades-estados gregas. Cada uma tinha suas próprias leis, calendários e moedas. Porém as polis tinham algumas coisas em comum, como por exemplo a língua, que era praticamente a mesma, e a religião, que é a tão conhecida mitologia grega. Explorada exaustivamente em sagas como Percy Jackson, em filmes como Fúria de Titãs, Release the Kraken! em jogos como God of War. Existem várias cidades e estados gregas, como Messena, Tebas, Mégara, mas tem duas que destacamos quando falamos do assunto, que é Atenas e Esparta. Atenas é a cidade pensante, é onde a arte grega floresce e onde surgem novas formas de fazer política. No filme 300, Ascensão do Império, os soldados de Atenas são representados com aqueles usando a capa azul. Na mitologia grega, a região onde fica Atenas foi disputada por dois deuses bem conhecidos. Poseidon, deus dos mares e pai do Percy Jackson. E Atena, deusa da sabedoria e mãe de Annabeth Chase. Os deuses decidiram que quem desse o presente mais útil para as pessoas daquela região poderiam ficar com ela. Poseidon deu uma fonte de água salgada, que cá entre nós não servia pra porcaria nenhuma. Já Atena deu uma oliveira, que é uma árvore de azeitona. Com a azeitona você poderia fazer óleo, você poderia vender ela, gerava alimento e aquecia a economia local quando você comercializava todos esses produtos. Ou seja, era bem mais interessante do que a fonte do Poseidon. É lógico, então, Atena foi escolhida como patrona da cidade. E a região começou a ficar conhecida como Atenas. Desde então, esses dois deuses não se dão muito bem. Uma coisa que é engraçada é que esse estranhamento entre os dois deuses é muito bem retratado no anime Cavaleiros do Zodíaco. Foi nessa cidade, que passou a ser chamada de Atenas, que surgiu o primeiro conceito de democracia. Tudo por uma ideia. A Grécia é livre. Uma experiência ateniense chamada democracia. E basicamente quer dizer que todo cidadão tem o direito de participar da política local. Mas é uma democracia um pouco diferente do que a gente tem hoje em dia. Por exemplo, na época só poderia participar da política ativamente quem fosse cidadão. E só era considerado cidadão quem fosse homem nascido em Atenas. A participação desses cidadãos era direta. Eles não escolhiam representantes como prefeitos e presidentes do jeito que a gente faz hoje em dia. A arte em Atenas era extremamente valorizada, principalmente o teatro, a literatura e as esculturas. Esses temas são tão amplos e tão complexos que vão acabar ganhando um episódio só pra eles aqui no canal. Bem, basicamente esse era o jeito de Atenas agir. Agora,
Isso é Esparta! Diferente de Atenas, Esparta era uma cidade muito mais focada na guerra, e muitas coisas que foram mostradas no filme 300 de fato eram reais. Quando uma criança nascia, ela era de fato analisada por um conselho, e se ela apresentasse alguma deficiência, ela era abandonada para morrer. Aos 7 anos, todos os meninos espartanos eram mandados para um treinamento. As mulheres também recebiam treinamento militar, e eram tratadas quase da mesma maneira que os homens. Inclusive, até recebiam alguns privilégios. Até porque, como a própria rainha espartana disse no filme... Porque só as espartanas dão à luz a homens de verdade. Os cidadãos espartanos eram todos treinados para serem guerreiros. Quem fazia trabalhos como padeiros, ferreiros e açougueiros eram servos ou imigrantes de outras cidades. Diferente de outras culturas, a estratégia dos espartanos era disciplinada e coletiva. Sendo assim, eles lutavam nas batalhas como se eles fossem um só. Eles usavam uma estratégia de guerra chamada parede de escudos, que era extremamente eficiente. Séculos mais tarde, os romanos aperfeiçoariam essa técnica e com ela dominariam metade da Europa. E não se iluda com o visual dos espartanos no filme. Eles não lutavam de tanguinha e escudo que nem o Leônidas e o Kratos. Eles usavam uma armadura grega de responsa completa, feita de bronze. E ela consistia de um escudo, uma espada e uma lança. Mais ou menos parecida com o que o Kratos usa no jogo Ghost of Sparta. Mas uma coisa que é abordada no filme 300 que é verdade, é que o Império Persa de fato entrou em guerra com a Grécia. Essas guerras ficaram conhecidas como guerras médicas. Entre as mais conhecidas está a Batalha de Maratona, que foi organizada pelo imperador Dario I contra a cidade de Atenas. Essa é aquela batalha que aparece no começo do filme 300, Ascensão do Império. Teve também a Batalha de Termópilas, que foi organizada pelo filho do Dario, chamado Xerxes. Você deve ser Xerxes. Foi esse cara que lutou contra o Leônidas e os 300 de Esparta. E por último teve a Batalha de Salamina, que foi basicamente uma batalha marítima. Ela foi organizada e liderada pelo general Temístocles. O Império Persa acabou perdendo a guerra contra os gregos, mas mal sabia eles que o pior ainda estava por vir. No ano de 336 a.C., nascia na Macedônia um cara chamado Alexandre III. Porém, um pouco mais tarde, ele acabaria ficando conhecido como Alexandre o Grande. Alexandre foi aluno do grande filósofo Aristóteles, e aos 20 anos ele já era rei da Macedônia. Ah, mas isso não foi suficiente para Alexandre. Ele começou a marchar pelo mundo conquistando grandes impérios, como a Índia, o Egito e os grandes inimigos dos gregos, os persas. Alexandre é lembrado como um grande estrategista e também um grande líder, só que também, às vezes, muito cruel. Porém, ele tinha o costume de respeitar a cultura e a tradição dos povos conquistados. Ele fundou várias cidades com o nome de Alexandria, em homenagem a si mesmo. A mais conhecida dessas cidades fica no Egito. É nessa cidade que ficava a tão famosa Biblioteca de Alexandria. Alexandre era tipo um nerd da época. Ele era muito curioso e gostava de aprender com os outros povos. Tanto que ele reuniu nessa biblioteca muitos conhecimentos de vários povos que ele conquistou. O cara chegou a construir até um zoológico dentro dessa biblioteca. Esse lugar era basicamente o Google do mundo antigo. Infelizmente, essa biblioteca enorme acabou pegando fogo. Isso é retratado no filme Alexandria. Em inglês, o nome do filme é Ágora. Na trama do filme, nós acompanhamos Hipátia, que é uma filósofa, astrônoma e matemática. Ela protegia todo o conteúdo da biblioteca, mas por zelar tanto por esse conteúdo, ela acabou sendo assassinada. Agora eu vou dizer uma coisa para todos aqui neste recinto. Mais coisas nos unem do que nos dividem. E apesar do que está acontecendo nas ruas, nós somos irmãos. Isso é pra gente perceber que desde aquele tempo, o conhecimento representava uma arma muito perigosa para quem estava no poder. Após a morte de Alexandre, todo o seu império é dividido entre seus generais. Isso marca o fim da Grécia Antiga. Posteriormente, a Grécia seria anexada a outro grande império, o Império Romano. Mas isso já é assunto para um próximo vídeo. Então é isso aí, gente boa. Não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook, assinar nosso canal e deixar um comentário aí dizendo o que achou e dando algumas ideias para os próximos episódios. Muito obrigado por nos assistir e logo menos a gente se vê. Falou!